Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a terceira e última da nossa semana de moda Endócrino Fashion Week. Tô só esperando a Thaís entrar, esperando vocês entrarem também. E então, enquanto vocês não entram, eu acho que Thaís entrou. Enquanto vocês estão entrando, eu vou explicar um pouquinho como que vai ser essa live, como que vai funcionar. Olá, DJ Léo. Olha quem está aí! E... Como você foi rápida! Opa, já tô aqui já. Tava só esperando um momento fazer a Ai, minha entrada. arrasou! Arrasou! Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Ju. Saudade de Então, você. muita saudade. Nem me fale. Bom, então eu vou começar a explicar para o pessoal qual que é a proposta da live de hoje, vou contextualizar antes de você se apresentar e com isso dar um tempinho para o pessoal ir entrando, tá? Olá, todo mundo que está entrando. Bom, então vamos lá, gente. Nessa semana de moda, eu resolvi traçar esse paralelo entre moda, consumo, comportamento e saúde, porque tem tudo a ver, né? Na verdade, está tudo conectado. E eu achei legal fazer essa sequência, porque no primeiro vídeo eu contextualizei, expliquei quais são essas relações. A gente fez a primeira live com o Rafael, onde ele falou dos bastidores da produção de moda, falou sobre tecidos, falou sobre, enfim, toda essa cadeia. Na live de ontem a gente falou sobre o autoconhecimento como uma ferramenta para o consumo consciente. E para fechar com chave de ouro, com esse ser de luz que está aqui comigo, a gente vai falar de uma parte que é muito importante, que é a comunicação. Então, da mesma forma como a gente vê nos alimentos ou nos produtos de beleza e higiene, eles colocarem uma embalagem de papel imitando papel reciclado e uma folhinha verde, e isso trazer para a gente aquela impressão de que isso é saudável, quando na verdade a gente não sabe se verdadeiramente é, a mesma coisa pode acontecer na moda também. E a Thaís, ela é especialista em branding, que ela vai já explicar pra gente o que é isso, mas em posicionamento e comunicação de moda. Então, como as marcas se posicionam, como elas se comunicam com o consumidor, no caso nós, né? No meu caso, acho que no caso de vocês também. E, na verdade, o que a gente pode fazer enquanto consumidor para entender se essa moda sustentável de verdade existe? Porque eu tenho certeza que se vocês estão aqui comigo hoje, vocês, como eu, também estão preocupados em ter um consumo mais consciente, mais sustentável e não ter um impacto ambiental tão importante. Em pensar em saúde também, né? Só que muitas vezes a gente esbarra nessa comunicação que parece, ó, a Cris entrou, que E parece aí? que na verdade a gente está indo super bem. E aconteceu isso quando, por exemplo, na live de terça-feira com o Rafa, ele estava falando que tecido de garrafa PET é horrível porque libera microplástico. E eu assim, gente, eu tenho sapato de garrafa PET achando que eu estava Achei que eu abafando, tava arrasando. arrasando. Então, chega de eu falar, eu vou dar a palavra para Thaís. Thaís, minha querida, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Se apresenta para o Eu que pessoal, explica agradeço. um pouquinho o que você faz e vamos começar já no conteúdo. Legal, tá bom. Obrigada, viu, Ju, por me dar esse espaço e oportunidade também da gente conversar, né? Se eu falei de saudade, é uma constante agora nesse tempo, né? A gente tá sentindo falta de tudo, do convívio das pessoas, da rotina, enfim. Mas que bom que a gente pode ter esses momentos para aproximar de alguma forma, né? Bom, eu sou a Exatamente. Thaís, eu sou uma comunicadora, eu sou formada em publicidade e propaganda e trabalho especificamente com o branding, que é a gestão das marcas. Então, além de trabalhar com a parte que é o que as pessoas mais relacionam ao branding, da identidade visual, né? De nome, logotipo, a propaganda, eu cuido do que é a gestão da marca. É muito próximo de um trabalho até de relações públicas, porque envolve justamente o que a gente vai falar hoje, né? Como as marcas se posicionam e como elas são vistas pelo público. Então, eu trabalho com comunicação especializada no mercado de moda. Então, sempre estudei as duas áreas, continuo estudando, às vezes um pouco de comunicação, às vezes um pouco de moda, porque esse ramo, ele é muito específico, né? Então, não é como comunicar outros segmentos. Eu trabalhei em outros segmentos, mas comunicar moda é uma coisa, de fato, bem peculiar, assim. Então, eu estou sempre estudando e trabalhando com esse meio. E só E para vocês acho... saberem, gente, posso só fazer um parênteses aqui?
Conheço Thaís desde comecinho de 2018. Thaís me ajudou 2017, eu acho, até. 2017. Final de Isso, 2017. 2017. Thaís, ela trabalhava com publicidade na época, ela me ajudou na segunda turma do meu curso Autoconsciência Alimentar. A gente se conheceu nessa época, a gente se identificou imediatamente, né, Thaís? Viramos BFFs. Total, total. E desde então eu venho acompanhando o trabalho da Thaís e um dos motivos, além de eu já ter sido cliente dela, né? Um dos motivos que eu acho que é muito legal da Thaís estar aqui com a gente falando sobre isso, não só porque ela é especialista nessa comunicação, mas porque Thaís também tem uma preocupação com a publicidade ética, com verdade, com um posicionamento que seja alinhado com os valores da empresa. Então, por exemplo, aliás, você vai ser melhor de exemplos do que eu, né? Mas imagina, pessoal, que assim, a empresa ela se coloca como super sustentável, só que ela chega com os funcionários dela e não deixa nem sentar nem levantar para fazer xixi, nem sentar para almoçar. Tem que almoçar correndo em pé em 15 minutos. Então, assim, os valores da empresa não estão combinando com a imagem que ela passa. E essa é uma preocupação importante que a Thaís tem, até na hora de orientar os seus clientes, até na hora de, enfim, levar isso para a consciência até dos próprios donos, né? Então, fala um pouquinho dos exemplos e começa aí falando da sua arte. Ah, legal. Não, é exatamente isso, Ju. Acho que o assunto de hoje está muito relacionado, muito na minha praia, né? Porque quando a gente fala de gestão de marca, justamente não só, obviamente, trabalhar qual vai ser a visão que o público vai ter da marca, mas cuidar para que essa visão seja compatível com a realidade da empresa, né? Nesse mercado principalmente da sustentabilidade, que é uma pauta agora, é uma preocupação que as empresas têm em se mostrar sustentáveis, porque o mercado tem pedido isso. A gente vê muito o caso do que a gente conhece como greenwashing, né? Que são as empresas que estão ali se aproveitando da pauta, se mostrando, tendo um discurso sustentável, mas que na realidade não condiz com a sua operação. E a gente leva isso para várias camadas, né? Então, tem muitos clientes que me procuram porque querem essa parte. Eu quero comunicar os meus valores, eu quero que as pessoas vejam que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí o meu trabalho muitas vezes, falar para o cliente que a gente precisa dar um passo para trás antes, em primeiro fazer com que essas coisas que ele quer contar sejam verdade, para que depois a gente só possa organizar isso de uma forma mais interessante. Então, assim, o meu trabalho está muito relacionado com contar histórias, mas isso não significa que eu invento histórias. Então, eu organizo aquilo que já existe de uma forma mais coerente e mais interessante, né? Agora, eu acho que ficou no passado, né? Para qualquer segmento, essa coisa de promessas, de coisas inatingíveis, de incitar um desejo na pessoa que muitas vezes nem existe e não faz sentido, né? A moda hoje está muito mais relacionada com entregar coisas que as pessoas já têm de necessidade real, né? O que é um desafio também para esse mercado. Porque se a gente for parar para pensar, o que é essencial da moda, né? Do produto têxtil, do vestuário, o que é realmente essencial? Então, para pensar, para criar uma marca como essa hoje em dia, exige todo esse pensamento, essa sensibilidade mesmo, né? Será que esse produto que eu estou fazendo vai melhorar a vida das pessoas? É algo que precisa para o mundo? Ou eu só estou fazendo por mim? Então, tem muitos clientes, inclusive, que chegam até mim e que é um pouco frustrante, mas a gente acaba percebendo que aquela marca não faz sentido. Então, tem essa parte também, né? Não é só a parte legal de contar e fazer comunicação, mas tem essa provocação que é necessária também para que a gente tenha cada vez mais marcas e empresas de fato interessantes e importantes, né? Para que a gente não tenha mais um monte de lixo por aí. Lixo, literalmente, né? Literalmente lixo. E assim, uma coisa que você falou, Thaís, é que o mercado está exigindo cada vez mais um posicionamento em relação à sustentabilidade, em relação a um comércio justo, não exploração de mão de obra e tudo mais. Mas assim, você falou que isso é uma tendência, que as empresas já estão ouvindo isso, mas será até que ponto o que, na verdade, essas empresas, as grandes empresas ou as empresas mais tradicionais já estão aderindo a isso, né? Porque quando você começa a ler sobre isso, isso aconteceu muito comigo quando me tornei vegana. Quando eu comecei a ficar mais consciente das coisas, começou a me vir uma sensação muito grande de insegurança, porque
Tudo várias vezes aconteceu de eu comprar um produto achando que era vegano e na verdade não era. Quando você vai a fundo, quando você vai pesquisar. E a gente muitas vezes se sente enganado. Então, o que aconteceu comigo durante, assim, os meus 2 primeiros anos de veganismo foi até o... Gente, eu tô com medo de comprar, porque eu tô com medo de ser enganada, né? Então, assim, eu acho que um dos motivos que eu trouxe a Thaís aqui para ela ajudar a gente a desfazer esse nó. E assim, eu queria saber de você se você realmente acha que isso tem sido uma tendência também nas empresas, né? De cada vez mais aderir a esses processos mais realmente ecológicos. Ou se isso é só uma história bonita para, né, é que nem aquele primeiro encontro, né? Primeiro encontro, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você só mostra suas qualidades, você e o crush e você. E depois que o relacionamento se aprofunda, é que você começa a ver os podres. Então, eu queria saber se isso acontece com as empresas de moda também. Total, com certeza. Eu acho assim, que tem os dois lados, né? Mas que eu acredito muito no poder dos consumidores de puxarem essas mudanças. Então, a gente só vai poder fazer isso, de fato, incitando essa consciência do consumo. E existe um interesse, até de certa forma, de que esse conhecimento sobre o consumo ele não seja tão divulgado e tão aprofundado, assim como acontece nos alimentos, né? A gente tem uma regulamentação que favorece quem produz, né? Os grandes, inclusive, que podem manejar uma indústria que gira a seu favor. E aí, se o consumidor não é muito consciente, tem realmente muita informação e conhecimento sobre as coisas, ele vai ficar meio que à mercê do que a própria indústria tem de informação para passar, quer passar. E a mesma coisa, então você comentou até do rótulo, né? Na indústria da moda também existe uma regulamentação para as etiquetas dos produtos de composição, uma regulamentação de comunicação, quanto você pode falar sobre um produto, né? Mas Thaís, as marcas... Então, será que a etiqueta da gente, roupa... né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Oi? Então, a etiqueta da roupa Sim. seria como se fosse o rótulo do alimento. A gente tem que aprender a ler a etiqueta igual a gente tem que aprender a ler rótulo. Exatamente. É a mesma coisa, Ju. Porque é ali que a gente vai saber a composição daquele produto. Uma coisa que acontece, assim, que é recorrente. Uma marca que coloca uma etiqueta, cria uma linha. A gente tem uma grande varejista hoje, tem uma linha que... se coloca como mais sustentável, ela não usa a palavra sustentável, mas ela fala sobre repensar as coisas e tudo mais. E aí ela fala que aquela linha é feita com matéria-prima sustentável. Isso é abrangente. Quando a gente lê de primeiro momento, a gente fala, o tecido é sustentável, é legal essa peça aqui. E aí isso abre uma margem para a nossa interpretação, né? Que geralmente, conduzida também por todos os símbolos que eles vão usar, vão fazer a gente acreditar de cara que o produto é sustentável, né? Mas é aquela coisa, eles não falaram que era, eles falaram que é feito de uma matéria-prima. Aí você vai ver a composição, a parte sustentável é uma das fibras que eles estão usando naquele tecido e que é uma parte muito pequena daquela composição. Então, eles podem colocar na etiqueta feito com matéria-prima sustentável. Aí tem, assim, um bordado que foi feito com algodão orgânico e o resto da peça de poliéster. Poliéster é plástico, né? E eles fazem isso. Então, a gente é a mesma coisa, acha que está comprando ali, mas não é, né? Então, essas tangentes existem. Então, é importante que a gente conheça, saiba todo esse processo para ficar de olho, para falar assim, mas o que é sustentável? E também fazer esse tipo de pergunta. Por isso que eu digo assim, as pessoas estão mais atentas e tudo mais, mas a gente precisa também exercitar essa pesquisa, essa profundidade de pesquisa. Então, essa marca falou que ela é mais sustentável, né? Vai perguntar, manda DM, pede indicação, pede informação sobre a composição dos produtos, né? A gente é consumidor, assim como de qualquer outro produto, a gente tem direito de saber a procedência, né, daquilo que a gente está comprando. E acho que hoje que com as mídias sociais a gente tem um acesso maior a essa marca, né? A Luísa está colocando aqui que tinha que ser regulamentado por lei. Deveria. Exato. E assim, deixa eu só aproveitar que tem mais gente já online aqui com a gente, porque assim, isso que a Thaís está falando é um termo que a gente usa muito na indústria dos cosméticos. E até, eu não sei se na indústria de alimentos, mas talvez na indústria de alimentos também, que é o que a gente chama de greenwashing. Esse termo significa uma lavagem verde. É como se você pegasse um produto que não é verde, no sentido de não é ecológico, não é orgânico, não é sustentável, não tem
só que você coloca ali uma roupagem verde ou você coloca um elemento verde e vende aquilo como se fosse. Então, um exemplo clássico, eu vou dar um exemplo para vocês, nos cosméticos. Qual a diferença entre um cosmético vegano e cruelty free? Teoricamente, o cruelty free ele não é testado em animais, certo? Mas se ele contém elementos de origem animal, ele não é vegano. Então, assim, peraí, ele não é testado em animal, mas a crueldade animal está na exploração do produto de origem animal. Então, aquilo ali é um greenwashing. Ou, por exemplo, não, esse produto não foi testado em animal. O que o pessoal fala é que o produto final não foi testado, mas às vezes a matéria-prima foi testada. Então, você não vai pegar um rímel e passar no coelho, mas o pigmento foi testado, né? Outras coisas foram testadas. Então, isso na indústria dos cosméticos é muito falado. E quando eu conversei com a Thaís, que a gente estava alinhando um pouco o que a gente ia falar da moda, a Thaís que me falou que existia greenwashing na moda. E eu não sabia disso. E esse exemplo que você deu do bordado, isso é muito verdade, porque às vezes a gente está comprando o produto achando que a gente está abafando o que foi que aconteceu comigo terça-feira. Gente, eu fiquei muito impactada quando o Rafa falou que tecido de garrafa PET gera microplástico. Não era legal. Microplástico é um problema, e eu não sabia. Eu caí no conto do greenwashing. E eu tô aqui toda posando de, nossa, semana de moda. E assim, acabei de comprar um negócio de... Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E você começou a dar umas dicas de como a gente, enquanto consumidor, o que a gente pode fazer. Então, perguntar não ofende. Às vezes, na pergunta, a gente já descobre. Mas e quando essa pergunta não tem resposta? Né? O que o consumidor pode fazer para ficar mais atento? Então, uma das coisas que a Thaís falou é ver as etiquetas. Às vezes, pesquisar no Google a história daquela marca, o que mais você pode dar de dica pra gente? Eu acho que assim, começando, como eu falei, né, da fibra, que é uma coisa muito recorrente falar das matérias-primas, porque dentro de uma cadeia, sei até que desculpa, esqueci o nome dele, Rodrigo, né? Rafael. O Rafael. Ele comentou um pouco, né, de como funcionava essa indústria, né, da moda e tudo mais, mas até para quem não viu, existe todo um ciclo, né, desde a matéria-prima, desde a produção daquela matéria-prima, para ser considerado sustentável, até o descarte desse produto. Então, para a gente falar que um produto é totalmente sustentável, ele não tem impactos para as pessoas e para o meio ambiente em nenhum nível dessa cadeia. Então, uma das coisas também importantes, até na comunicação para ficar atenta, quando uma marca se posiciona lá na bio do Instagram ou nas etiquetas e na publicidade, marca 100% sustentável, já acende uma luzinha amarela ali. Porque a gente já sabe que ela não está sendo sincera. Porque uma marca que já diz que é 100% sustentável, ou ela não entende sustentabilidade, então talvez ela nem saiba o que ela está fazendo direito, ou ela já está usando de uma informação que não é verdadeira para se vender. Então já dá para desconfiar. É impossível ser 100% sustentável nos tempos atuais? Olha, tem umas literaturas até, que tem uma bem famosa, que é Sustentabilidade de Moda, esse é o nome do livro, vocês vão achar, de uma autora que fala, né? Ela tenta fazer o passo a passo, assim, de uma cadeia, de quais seriam as melhores alternativas, e o final é frustrante, porque ela diz que não, porque o mais sustentável é não produzir, né? Porque tudo que você consome vai gerar um resíduo. E esse resíduo, se ele não for cíclico, né, reaproveitado ali, ele vai ser um problema. Então, tudo que a gente está colocando, está consumindo, ele vai ter um resultado. Então, não tem como a gente falar, a não ser que seja... Pode ser que empresas que trabalhem na cadeia com soluções para melhorar esses processos, elas são sustentáveis porque elas giram sozinhas, mas até no nosso sistema econômico isso é muito difícil, porque ele é baseado no consumo, né? A gente vive para que a gente gire os negócios. Então, para isso, até a premissa básica da moda é a inovação, é o ciclo. Então, a gente tem que deixar algo morrer para algo novo nascer. Mas sempre que um produto morre, né, que é quando a gente para de usar ou que ele é invalidado de alguma forma, ele não some do planeta, né? Então, prestar atenção também, quando a gente vai fazer a escolha por uma marca, por um produto, entender quais os impactos daquela marca, aquele produto, em cada uma das partes da cadeia. Então, o cosmético que você comentou é a mesma coisa para moda. Então, uma marca usa um produto de algodão, por exemplo, e a gente já pensa, poxa, uma fibra natural. Legal, não tem microplástico, não é plástico, me parece bom.
algodão tem uma durabilidade boa, então você já tem que pensar também como ele vai ser descartado, em quanto tempo. O algodão tem uma durabilidade, posso aproveitar para outras coisas. Mas como esse algodão foi plantado? O algodão é uma das fibras que precisa de mais água para sua produção. Então, putz, já perdeu. A gente já teve um impacto enorme antes disso virar uma roupa, né? Então, quando a gente está comprando a roupa, a gente já cometeu vários crimes aí antes disso, né? Então, o que a gente fala muito para as marcas até que se posicionam, que buscam soluções, é que elas sejam muito sinceras para mostrar para o consumidor aonde elas reduzem impacto na cadeia. Porque às vezes não dá para fazer tudo. Então, você, enquanto empresa, vai precisar escolher, né, aonde você consegue reduzir, como você consegue impactar menos e falar essa verdade para que o consumidor escolha. Então, olha, eu produzo roupa, eu tenho coleção todo ano, eu tô ali produzindo, mas o produto que eu uso, a matéria-prima, ela é de baixo impacto lá na fabricação, na extração da matéria-prima, sei lá, no plantio. Então, é aí que você tem que falar, né? Eu acho que também a gente saber o quanto as marcas estão sendo sinceras, né, com a gente e se perguntar sobre as etapas da cadeia, enfim. E você acha, por exemplo, que é viável para uma marca ela colocar... Porque assim, né? Eu imagino que deve dar um medo de você colocar, olha, eu tentei reduzir, sei lá, 70% do impacto em tal parte, mais 30% em tal parte. Então, assim, a pessoa está se esforçando em cada etapa para reduzir. Mas vai ter uma etapa que você vai ter ainda 60% de não sustentável. E aí, quando você coloca isso, as pessoas não vão olhar os 40% que já... E sim, então, assim, eu acho que um medo da marca de se posicionar deve ser isso, porque você falar a verdade pode ser propaganda negativa também. E às vezes é melhor ficar na ignorância, né? A gente não sabe de nada disso, né? Vai da honestidade, por isso que eu falo sobre o propósito das marcas. Porque você pode ser uma marca que acha que vale a pena ter toda essa redução, ainda que um pouco você não consiga e tudo mais. Ou você simplesmente não falar nada e não reduzir nada, né? O que vai ser melhor? Eu acho que a partir do momento que a gente produz alguma coisa, já está sendo não sustentável, entendeu? A gente já está gerando essa cadeia, gerando mais lixo. Então, assim, você já começou com um problema. Então, já que você já começou com um problema, como você vai reduzir ele, né? Mas eu acho que é isso. As marcas estarem cada vez mais... A gente pensar nisso, porque... É impossível você viver no mundo de hoje. Dá muito. Como que você... Assim, tem coisas que a gente compra. A gente está falando aqui de moda, mas moda não é só supérflua. Às vezes você está comprando, por exemplo, você está usando um óculos, Thaís. Eu tenho certeza que você está usando esse óculos porque você precisa. E aí você foi, aproveitou e comprou um mais bonitinho e tal. Então, assim, se a gente for pensar, moda não é só roupa. Moda é tudo, né? E tem coisas que a gente compra porque a gente precisa. Realmente a gente precisa. E aí, a gente vai... Sim, se você começa a entrar nessa, daqui a pouco você tá pirando de... Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu vou comprar... Vai acontecer que nem aconteceu comigo. Eu fiquei 2 anos sem comprar nada, morrendo de medo. E depois eu comecei a pensar, com coragem. Agora eu vou ter que começar a pesar o que vale, o que não vale. E aí foi quando eu comecei a buscar essas empresas mais sustentáveis e tudo mais. E ainda caí no conto da garrafa PET. Mas então, assim, o que você aconselha a gente, enquanto consumidor, assim, olhando para uma comunicação, o que a gente pode pensar? Não, isso tá com cara de ser uma comunicação sincera, ou não, isso aí tá com cara de ser enganação. Por exemplo, eu acho super legal quando a empresa usa embalagem, né? A embalagem da roupa é uma embalagem reciclada, de papel, etc. Eu acho que isso já é um bom começo, porque a sacola plástica e plástico que embala a roupa, tudo isso isso também tá dentro da cadeia e a gente muitas vezes não pensa nisso, né? Então, o que você daria de dica pra gente? Então, você como publicitária, que você trabalha ali bem no meio mesmo, com informações privilegiadas. Então, o que você aconselha aí a gente? Então, só voltando um pouco, que achei bem interessante você falar, o que a gente faz, que a gente entra nessa, não vai comprar nada, o que vai fazer? Assim, eu também, ao mesmo momento que eu falo que a responsabilidade e o conhecimento tem que estar na mão do consumidor para fazer boas escolhas, a culpa de tudo isso não pode também estar na mão do consumidor ao mesmo tempo. Então, assim,
A gente está inserido nesse sistema, Ju, como você disse, a gente tem necessidades de consumo e é assim, não vai adiantar. Sinceramente, eu não acredito que eu parando de comprar agora, você parando, isso vai gerar um impacto. A gente está tudo bem, a gente está falando de começar um grande movimento que vai levar gerações para acontecer. Acredito que estamos nesse passo. Mas a gente está dentro disso. Então, já que a gente está, como é que a gente pode reduzir? Então, o pensamento assim profundo e até drástico de ai, tudo gera lixo, é para que a gente tenha esse ponto de atenção vivo dentro de nós, entendeu? Então, não para que a gente simplesmente pare, mas que a gente pelo menos escolha. Eu não tenho os números aqui agora, mas tem uma série, vai ser uma das dicas também, né? Uma série muito legal no Netflix, que se chama Patriot Act. É de um apresentador e ele faz tipo um stand-up comedy falando de assuntos bem sérios. E tem um episódio que ele fala sobre o fast fashion, que é essa loucura que a gente sabe das grandes magazines que fazem roupa a rodo aí, né? Um monte de porcaria. E aí ele comenta o quanto que seria possível de reduzir de impactos, principalmente de lixo, né? De resíduos, se a gente usasse uma peça durante 9 meses. Ele traz dados dos Estados Unidos, né? Que tem um consumo assim 9 absurdo. meses? Mas lá as pessoas, uma roupa de fast fashion, ela é feita para ser usada por 4 ou 5 meses, na verdade, né? Que é o prazo até para que as pessoas comprem de novo. Essa é a base da moda, né, Ju? Ela não pode durar muito, porque senão as pessoas vão usar para sempre. E as marcas não querem que as nossas roupas sejam usadas para sempre, né? Então, eles precisam, tem aquela coisa, né, de ser meio que programado para acabar durante um tempo. A gente vê isso em tecnologia, em celular e eletrônicos, mas na moda também isso é real. Quando eles escolhem uma matéria-prima que é de baixa qualidade e tudo mais, eles sabem que aquilo não vai durar. E não pode durar, porque as pessoas precisam comprar de novo. É assim que a moda sobrevive, né? A moda é sobre a atualidade, então isso é preciso se manter dessa forma. Então ele comenta lá, uma coisa assim, 9 meses, se você usasse por 9 meses, o tanto que você já ia reduzir. Então, às vezes, é só a gente aproveitar o que a gente já tem, pensar em reconstruir o que a gente já tem em casa, e assim, fazer as roupas durarem mais, né? Não só pensar no momento do consumo, mas também, às vezes, é isso. Você vai comprar uma roupa de um tecido que não é tão ecológico, tão legal, mas tudo bem. Quanto você vai conseguir fazer durar essa peça? Para que você não compre ela não substitua ela tão rápido, para que você, né? Como você vai poder aproveitar ela depois, passar para alguém, enfim. Então, assim, fazer escolhas pensando em cada uma dessas etapas mesmo. Eu acho que se a gente fizer isso, já é uma coisa que ajuda bastante, né? Conhecer as etapas e escolher dentro do nosso custo-benefício, que também não pode ser desconsiderado, obviamente. E que mais? Saber questionar. Eu até anotei algumas coisas aqui. Ah, tem umas perguntas. Pode falar. Tem uma pergunta, ó. A Lelê perguntou: a empresa brasileira, ela está mais ou menos consciente em relação à sustentabilidade do que as estrangeiras? Ou a gente está longe disso? O que você acha do Brasil em relação ao resto do mundo, Thaís? Olha, a gente tem alguns perfis de empresas diferentes no Brasil. A gente tem uma indústria brasileira, a gente tem grandes marcas do Brasil que estão implementando, de fato, estratégias de sustentabilidade, de moda mais consciente, que são bem importantes para o país. Então, o tamanho dessas empresas, elas acabam dando, se a gente for colocar em gráficos assim, a gente vai ver que o Brasil tem bons números de investimento em sustentabilidade, porque essas empresas grandonas puxam o barco. Estou falando de empresas como a Hering e a Malve, por exemplo, que a gente sabe que tem uma frente forte nisso. Ou mesmo a Renner, que trabalha com essas linhas, né, que eu estou comentando, não são tão sustentáveis, mas que investem nessas medidas. Só que, além disso, a indústria da moda tem outros formatos, né? Então, quando a gente vai para a indústria da moda, aqui em São Paulo, né, que a gente conhece, que tem grandes polos, como o Bom Retiro, o Brás, essa galera não está pensando em sustentabilidade. E grande parte do varejo, do consumo da moda hoje, do varejo de moda, vem dessas indústrias, que são menores até, mas são muitas, e que não estão tão preocupadas com isso.
E o que acontece fora, assim, eu não tenho muito conhecimento. A gente vai falar de Estados Unidos, também eles poluem pra caramba, consomem pra caramba, então não é um bom exemplo. Mas se a gente for pegar a Europa, que é onde eu conheço mais, né, até a França, pelo tempo que eu vivi lá, existe uma preocupação que é mais nata deles com a sustentabilidade, sobre o consumo. Eles têm uma relação mais com o natural, né? Com as coisas menos artificiais e tal, eles têm outra vivência, mas as pessoas que fazem isso são as pequenas também, são os pequenos artesãos, sabe? A gente está falando de quase que de um nicho de marcas autorais, que aqui no Brasil também existe, né? Então a gente tem, eu não diria, eu acho que não são absolutos assim. Fora estão melhor, aqui está pior. Eu acho que a gente tem níveis muito diferentes, a gente tem grupos muito diferentes, assim, de quem está produzindo essa moda, né? Aqui no Brasil a gente tem marcas dessas, autorais, conscientes, várias legais, tem várias, mas elas são pequenas. Elas acabam não impactando tanto nessa representatividade, né? Quando a gente vai pôr em número, a gente não pode falar que elas representam o Brasil em sustentabilidade, porque ainda são pequenas de Muito fato, pequenas. né? E muitas vezes a gente tem até dificuldade de conhecê-las, porque elas também não têm muita verba para marketing. Aí que entra o seu Exato. trabalho, né, Thaís? Por isso que eu falo que você vai Pois mudar o mundo através do seu também. trabalho. Então, mas tem marcas, inclusive, eu gosto muito de uma marca, Ju, que se chama Verte, que é uma marca francesa que produz tudo no Brasil. Ela faz tênis, eles fazem tênis. E é uma história super legal, eu sempre uso como case, assim, porque são dois caras, dois parisienses que queriam fazer um produto sustentável antes de fazer moda. Eles queriam que muita gente pudesse consumir alguma coisa sustentável. E eles perceberam que o tênis era, assim, uma coisa bem democrática, que todo mundo consumia, fazia sentido e tal. E uma das premissas deles é não investir em marketing. Porque eles querem reverter essa verba que seria de divulgação para a otimização dos processos. Então, assim, ótimo, sabe? Eu adoro eles por conta disso. Porque eles entenderam, e é isso. Eu acho que faz parte também a gente entender essa necessidade de desconstrução também de muitos preceitos. Porque se a gente quer mudar a indústria, muito provavelmente a gente não vai conseguir fazer coisas novas se mantendo nesse mesmo padrão de produção, né? Falando para as marcas. Mas para os consumidores é a mesma coisa. A gente tem que ter uma consciência de que quando a gente vai fazer escolhas mais sustentáveis, a gente não vai ter os mesmos resultados. Às vezes, assim, a gente vai comprar uma peça, a gente quer uma peça que é super estampada, como essa minha, que é um bom exemplo de mau exemplo. Essa estampa só é possível no tecido sintético, é verdade. E eu quero essa roupa colorida e tudo mais, mas esse sistema de estamparia só funciona nesse tecido aqui. E aí eu não vou conseguir usar uma roupa de linho com essas cores vibrantes e com toda essa estampa, porque existem as propriedades, inclusive dos materiais, que vão trazer limitações, né? Então, até aquela coisa, né? Eu não gosto de roupa que tem que passar. Gente, não vai dar, porque as roupas, as fibras naturais, elas têm essa questão de amassarem mais fácil, né? Então, a gente também tem que começar, dentro dessas escolhas, considerar o que é que a gente está disposto a escolher para nós, não só para o planeta e tal, mas para o nosso dia a dia, né? Nossa, isso é muito interessante porque eu sou uma que eu escolho pela facilidade de não ter que passar. Olá. Eu já tô começando a levar um monte na cara aqui, Thaís. Não, eu também. Eu também. Porque a nossa rotina, exato. Eu falei, tem um sistema que a gente está inserido. Então tá, então eu vou comprar sintético. O fator moda, o fator gosto, estética também é importante pra gente, né? Isso aqui faz parte do que a gente é pro mundo. Então não dá pra desconsiderar, né? Mas dentro disso, a gente saber o que a gente escolheu. A gente saber que, não, essa roupa aqui, ó, não é legal, então ela vai ter que durar muito. Então, na hora de comprar, eu vou comprar pensando no que eu já tenho no guarda-roupa para otimizar, para fazer mais looks. Mas olha que legal, aí é que fica interessante, porque a gente começa a criar estilo. Porque a gente começa a criar dentro do que a gente vai vestir. A gente inventa, né? As roupas, elas são diferentes, porque elas não são ali quadradinhas. Você tem que exercitar a criatividade em cima delas. Então, ressignificar isso. Em vez de achar, nossa, que chato, não posso comprar. Não, olha que legal. O quanto que eu posso pensar na hora de fazer essa escolha, ou mesmo depois de eu ter escolhido, como é que isso vai se transformar e se otimizar, né? Então, eu acho muito legal. Acho que é um exercício. O começo não é fácil.
Mas que depois que a gente pega o jeito, é um negócio meio viciante, assim, né? É igual ler rótulo, né? Muito legal. De produto é igual ler no rótulo. mercado. Não, e eu tava aqui, e você tá falando, e eu tô aqui fazendo 1000 conexões, porque sim, gente, eu sou médica, eu não entendo nada de moda, não entendo nada de tecido, não entendo nada disso, assim. Inclusive, é por isso mesmo que eu convidei esses especialistas aqui para me ajudarem, mas é natural para mim fazer esse paralelo, né? E assim, uma das coisas que, quando uma pessoa decide ter mais saúde, se alimentar melhor, ela tem que passar por toda uma curva de aprendizado sobre comida, que muitas vezes a gente acha que sabe e na verdade a gente não sabe. Nós, seres humanos não profissionais de saúde, conhecemos muito pouco sobre nutrição e mesmo os profissionais, quem não é nutricionista, conhece muito pouco sobre nutrição. Precisa ter toda uma curva de aprendizado. E agora eu estou pensando que para você consumir, você também tem que passar por uma curva de aprendizado para que esse consumo seja consciente. Isso tudo que você está falando é muito rico, porque assim, eu não tinha ideia de que plástico era derivado de petróleo. Desculpa, gente, assim, a ignorância, mas Tudo assim, bem. eu não tinha ideia, né, que a garrafa PET gerava microplástico. Então, assim, até para que nem você falou, o tempo que um tecido ou uma peça tem de degradação quando vai para o meio ambiente, a tintura, o que essa tintura vai fazer no meio ambiente? Então, assim, talvez eu até não deixe de comprar, mas eu vou comprar de uma outra maneira. E eu acho que carece esse tipo de informação na mídia. A gente não tem. Tem muita gente hoje falando sobre nutrição, tem muita gente hoje ensinando a ler rótulo, mas ninguém ensina a gente a ler etiqueta de roupa, né? Por isso que você tá aí para salvar a gente, minha querida. E olha, eu não sou especialista nisso, na sustentabilidade, mas como muito do meu trabalho é para falar sobre valores reais e propósito, né? Eu quero que as marcas sejam legais. Obviamente, a sustentabilidade vai acabar sendo um dos pilares fundamentais nas marcas que eu tô ali ajudando, né? Mas tem pessoas, até trouxe aqui, Ju, alguns perfis que eu acho que eu quero indicar para que as pessoas sigam para saberem tudo sobre isso. E lá tem pessoas que vão falar sobre rótulos, sobre produtos e um monte de informação, assim, as atualizações, inclusive sobre as marcas que estão tendo alguma medida interessante, né? Que eu acho que vale a pena. Um desses perfis é o Modifica, que é bem legal, né? O nome é bem sugestivo até, que fala sobre alterações, inovações do sistema de moda. São umas meninas que sabem muito, assim, sobre o assunto. Outro perfil é o do Fashion Revolution, que é um movimento super importante, que é global, mas que no Brasil também é bem forte, pegou muito bem, que estimula as marcas e os consumidores a repensarem seus hábitos de consumo na moda. E eles têm 2 pilares importantes. Um deles a gente acabou não entrando aqui, mas que eu acho legal pelo menos passar, que é a questão não só da sustentabilidade, quando a gente está falando de ecologia, assim, meio ambiente e ecossistema, mas falar também das relações humanas, né, que a gente tem dentro da indústria da moda. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, como eu falei, não é só a peça produzir lixo, produzir poluição, mas é também as pessoas envolvidas naquilo, como é que elas são impactadas também, né? Que é o fair trade, né? Exato. O comércio justo. A Cris colocou aqui já pedindo pra gente colocar essas dicas nos stories. Cris, eu tava aqui pensando em fazer um convite ao vivo pra Thaís pra gente fazer um post juntas, dando essas dicas pro pessoal. Legal. Você topa, Thaís? Então vai entrar com certeza, post, como stories, com certeza. Como post. Coloca um resuminho e todos os links, eu acho que vai ficar bem mais fácil, né? Então lá vou colocar os links para todo mundo seguir essas páginas, essas coisas, o que dá para assistir, o que dá para ler, para saber mais sobre isso também. Porque você já falou vários nomes, eu tô assim, eu não peguei, eu tô aqui pensando, eu não peguei nenhum caderninho. Tem problema nenhum. Imagina, eu anotei, tá? Eu tenho eles anotados, então assim, eu também não ia lembrar de todos. Mas depois a gente faz todos esses links. E eu falava da importância também de entender o fator humano que tem nesse trabalho no Fair Trade, né? Que são as pessoas envolvidas, aí também no caso da moda, desde a produção. Então quando a gente fala do algodão, que é um problema, o algodão que não é orgânico e tal, que é um problema porque ele gasta muita água, também porque o algodão precisa de muito agrotóxico para ser produzido nas quantidades utilizadas pela indústria. E isso impacta diretamente quem? Os produtores. Então, a gente tem pessoas que estão ali na lida que estão sendo impactadas com aquilo, que tem doenças seríssimas por conta do contato com os agrotóxicos, que passam isso por gerações, né? Então, quando a gente faz essas escolhas também pela roupa, a gente está impactando também na vida dessas pessoas.
E aí as marcas, existe um aplicativo que se chama Moda Livre. Isso é fácil de lembrar. Que ele indica, é brasileiro e ele tem atualmente cadastrados 125 marcas, mais ou menos, e eles fazem um acompanhamento dessa marca para saber esse fator especificamente, que é das pessoas que estão trabalhando ali envolvidas na empresa, se elas estão trabalhando em condições bacanas, né? Se elas têm boas condições de trabalho. Isso é tão sério, Ju, que a indústria da moda, o mercado da moda, né? Indústria mesmo, é o segundo segmento que mais recebe denúncia de trabalho análogo à escravidão. Denúncias de pessoas trabalhando em condições de escravidão. O primeiro é a agropecuária e o segundo é a moda. Então, se a gente vai pensar, a gente faz a relação, né? O quanto a gente consome de moda o tempo todo, o quanto a gente está produzindo. E, além de todos os impactos no meio ambiente, a gente está impactando pessoas. Para ser o segundo número de denúncias, é muito sério. Então, além de olhar para tudo isso, eu acho importante a gente pensar a sustentabilidade pensando também no impacto humano, né? Então, esse aplicativo, ele faz o acompanhamento das empresas e faz um ranking lá de quanto aquelas empresas estão trabalhando de forma correta, tem pontuações para cada para cada um dos parâmetros, enfim. Então, existe isso também, né? Não só olhar o produto, mas entender como é que ele impacta nas pessoas que estão trabalhando junto. Tem uma pergunta aqui, da Lelê de novo. Nossa sociedade é de consumo. Por isso, a produção é em série. Tudo feito para não durar muito. Como conciliar o grande consumo que dá empregos e a sustentabilidade? Porque o emprego realmente é uma questão, né? No momento que você consome menos e tudo mais, diminui produção, diminui também emprego. E aí, como que a gente concilia isso? Que pergunta! Ô, Ju, é a pergunta de $1 milhão que vocês estão me fazendo aqui, hein? Mas olha, esse é muito né? Não, mas é importante porque é um dos grandes desafios. Porque, como eu falei, o nosso sistema está dado. A gente vive num sistema econômico onde a base é essa. Infelizmente, a gente teria que ver outro sistema econômico e ninguém quer. Então, assim, a gente precisa primeiro pensar em outro sistema. Tem uma coisa estrutural muito importante para ser pensada. A indústria da moda sozinha não vai conseguir resolver isso, né? Mas dentro desse microambiente moda, digamos assim, que também é enorme, eu acho que isso, a primeira coisa é entender como que esses empregos existem, porque a gente tem sim muitos empregos, eu sei que até uma bandeira usada por muitas marcas, na época aí que a gente entrou nessa recessão, campanhas, né? Algumas clientes minhas também queriam fazer as campanhas de não, a gente tem que falar que a indústria gera emprego, porque as pessoas vão se sensibilizar com isso. Olha só, né? A construção psicológica ali do negócio. Mas aí a gente vai ver como essas pessoas empregadas estão empregadas nessas empresas. Elas têm, porque assim, a gente tem um grande número de empregos, mas de pessoas, de novo, a indústria com grandes empregos e com grandes denúncias de trabalho análogo à escravidão. Então, sabe, se a gente for parar para pensar, quais empregos essas grandes empresas estão tentando manter? Que padrões de empregos elas estão tentando manter? Porque a gente tem, nessa construção que a gente fala dos produtos que são muito baratos e tal, a gente tem pessoas ganhando muito pouco para fazer aquilo. É melhor do que nada, tira as pessoas da miséria, tudo bem. Mas a gente deveria estar pensando em novas estruturas, sabe? Eu acho que não é tão simples assim. De tipo, se consumir menos, vai ter menos emprego, né? Posso fazer um parêntese, minha querida? A Lelê pediu desculpa. Não peça desculpa, porque eu acho muito importante a gente trazer essa reflexão. E assim, eu vou dar uma opinião pessoal. Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu acredito... Isso sou eu, tá, gente? Eu não sou especialista em nada, vocês estão vendo, né? Isso é palpite de alguém que gosta, se interessa, mas é completamente leiga no assunto. Mas eu acredito que, assim, a base da nossa sociedade é o consumo, porque isso foi ensinado pra gente. E hoje a gente está num momento, quer dizer, isso vem sendo construído ao longo das últimas décadas, principalmente depois da guerra, né? Que a gente dá mais valor às coisas do que às pessoas. A gente dá mais valor a produtos do que a serviços. Eu acredito que a gente consegue reduzir consumo, reduzir produção no momento em que a gente começar a valorizar mais o serviço e menos o produto. Então, por exemplo, todo mundo adora receber conteúdo gratuito na internet. Mas ninguém quer pagar por uma aula, por exemplo, mesmo que essa aula seja baratinha.
Só que as pessoas, às vezes a pessoa não quer pagar R$ 10 numa aula, ou num curso, ou enfim, num livro, num e-book, mas ela paga 30 numa camiseta, porque é a nossa cultura. A gente valoriza mais o produto que é palpável do que a educação, do que os serviços, do que... Então, assim, eu acho que para a gente conseguir sair desse nó, isso é uma opinião pessoal, vocês não precisam concordar comigo, é só mais para colocar mais coisa na mesa aqui para a gente refletir. Mas quando a gente começar a dar mais valor à educação, quando a gente começar a dar mais valor ao trabalho da pessoa e a gente pagar por esse trabalho, ela não precisa produzir para gerar riqueza, ela vai gerar riqueza fazendo o que ela faz melhor. Então, arte, então, educação, então, enfim, consultorias, etc. Então, assim, eu e você trabalhamos com serviços, né? E a gente gera riqueza, eu acredito. Então, eu como médica, eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo uma consultoria técnica em medicina. E você está vendendo uma consultoria técnica em marketing. E a gente está trabalhando, a gente está gerando riqueza, mesmo sem estar produzindo produtos. Então, para a gente conseguir reduzir produção sem reduzir emprego, a gente tem que mudar a mentalidade de consumo de coisas e valorizar mais as pessoas. E até quando a gente valoriza mais as pessoas, essa cadeia de exploração também vai diminuir. Isso é o que eu acho. Não sei o que você pensa sobre isso. Se quiser comentar alguma coisa. É isso que eu acho que isso que eu digo, né? Que é totalmente estrutural. A gente teria que ter uma relação diferente com o consumo, exatamente. E é complicado mesmo que a gente pense nisso, porque, como você disse, são muitos anos, muitas gerações fazendo essa associação para nós. É difícil romper com isso. Parece certo. Parece que é isso, não é? Só que se a gente for pensar mais a fundo, a gente vai encontrar essas outras alternativas. Eu acho que a gente está numa fase, quando eu falo, né, muito do sistema econômico que a gente está inserido, em que ele está sucumbindo, e por vários motivos, e que ele vai precisar ser revisto. Então, essa lógica do consumo, assim, e o que eu incentivo muito para os meus clientes também, para as marcas, é que a gente trabalhe essa desconstrução. Porque às vezes as pessoas querem trabalhar com moda e a única possibilidade que elas veem é fazendo roupa. E eu digo para elas, você tem que se preocupar menos com fazer roupa, porque você tem que fazer moda através de outros canais, através de outras possibilidades. Você pode fazer moda sendo uma empresa de serviço que auxilia alguma marca, por exemplo, nesse ciclo de produto, né? Então a gente vai inserindo, você tá fazendo moda, tá trabalhando dentro da moda, né? Mas a gente tem essa limitação de que não, eu só faço quando eu produzo algo físico. Senão eu não estou fazendo, não estou dentro da indústria. E a gente precisa muito de melhorias, muitos de serviços relacionados à sustentabilidade, inovações. Eu acredito muito em empresas que vendem soluções hoje em dia. A gente precisa de mais nada, Ju. Tudo que a gente precisava consumir já está aí, já tá no planeta. Se a gente faz uma visita a um brechó, qualquer um que seja, já tem ali nosso estoque de roupa para a vida inteira. Se a gente quiser, né, souber usar. Então a gente não está precisando mais produzir. A gente não está com falta de produção, entendeu? Então não é algo assim, não, precisamos produzir mais. A gente precisa produzir diferente, talvez. Fazer outras coisas, né? Ter mais empresas de upcycling, né? Que é utilizado uma matéria-prima pronta, um produto pronto para criar novos, enfim. Eu outro dia estava vendo um desses posts do Instagram, que assim, uma das coisas que mais me dá agonia é recicláveis. Eu tenho pânico de copinho de plástico, talher, pratinho. E assim, é uma solução que é complicada, né? Você vai dar uma festa, muitas vezes você não tem mão para lavar a louça, não tem louça para todo mundo, você vai no reciclável. Reciclável não, descartável, nos descartáveis. Eu tenho pânico desses descartáveis. E aí eu vi um post de uma empresa europeia que eles produzem os descartáveis feitos de trigo, de farinha, né? Então você come no pratinho, depois você pode comer o pratinho, se você quiser. Nossa, você bebe no copinho, depois você pode comer o copinho e o talher. Ou se você não quiser comer e for para o ambiente, é trigo, é farinha, não é nada, não é plástico nem nada. E eu fiquei pensando, antes de fazer essa live com você, eu comecei a pensar, fiquei viajando assim em soluções, né? E eu não sei se é possível fazer uma roupa de trigo ou de... Mas assim, talvez, se for para quase isso, Ju. Que sejam nesse sentido. Ainda as indústrias estão fazendo agora, eu tive a oportunidade de trabalhar brevemente com uma marca que estava desenvolvendo fibra de abacaxi.
Então, já É é verdade, você me realidade falou. para substituir o couro. Se chama Pinatex. E é feito das folhas do abacaxi, sabe? Das fibras da coroa ali do abacaxi. Ela é super resistente e se assemelha a couro. Que Então, sim, a legal, gente né? pode usar. A gente pode usar dos alimentos ali para ter esse aproveitamento. Então, é um produto que a fruta você vai consumir, vai usar ali para o consumo, e as folhas, outra parte, você vai aproveitar para roupa, para a indústria, né? Então, existem essas soluções, mas elas ainda são pequenas, são caras, não tem muita expansão. Mas eu acredito muito que a gente vai ter que partir para essas alternativas, sabe? Então, tem marcas, isso é uma coisa também. Ver que marcas que estão trabalhando com essas matérias-primas, como que elas estão incorporando, né, nos seus produtos. Então, existe essa possibilidade, tem esse caminho, né? Então, tem uma luz no fim do túnel, yes! Sim, sempre tem, sempre tem. Tem que ter. Tem Mas muita é mente isso, a primeira pensante coisa eu boa acho no que. mundo, né? Oi? Tem muita mente pensante boa no mundo e a gente pode Sim, direcionar essas inteligências para essas soluções, é o que você falou, né? Mercado de exato, soluções está aí, gente. exatamente. Amores que estão ouvindo a gente, por favor, invistam em soluções, vocês são o futuro. Invistam em soluções, é. E tem que ser bem assim, cabeça totalmente aberta, não pensar. Conhecer, eu acho que é o básico, assim, né, que eu vim falar aqui, conhecer como são os processos, quais são os processos, tudo que envolve, não pensar só da loja para frente, pensar em como aquele produto chegou até ali, investigar, vai exigir. Então é isso, a gente vai ter que pesquisar até que isso se torne normal, às vezes até obrigatório, como falaram, né? Tem uma legislação para as etiquetas e tal. Tem muitas marcas que usam hoje um QR Code nas etiquetas que você consegue saber a origem do produto. Então, aonde foi feito, algumas roda vídeo e assim, coisas super Que legais, legal. tecnológicas, assim, que as marcas fazem, porque uma marca que está tentando fazer uma coisa, ela vai ser o mais transparente possível. Então, ela vai ter lá no perfil, no site dela, ela vai ter da onde vem nossos produtos, quem somos. Uma marca que está escondendo, ela não vai nem dar essa brecha para você perguntar. Ela vai fazer o seu foco olhar para o produto. Olha que lindo, olha que maravilhoso, olha que barato. Ela vai falar isso, né? Agora, uma É marca que verdade. tem um valor que ela quer vender, além do produto, ela também vai vender esses valores, ela quer expor esses valores. Então, é muito fácil de sacar, assim, né? Você já saber quais Boa. informações ela está dando, que ela está mostrando, se ela é receptiva às perguntas. Então é isso. No Google também, né? Como a gente falou, às vezes a gente joga o nome da empresa. Ah, uma coisa muito importante, Ju, é falar que eu tô falando de conhecer a marca e tudo mais. Muitas das questões que a gente tem com marcas, principalmente na questão do trabalho análogo à escravidão, não está especificamente no escritório da marca, não está especificamente no varejo ou nem no design. Ele acontece na indústria. Porque as marcas, principalmente as menores, elas terceirizam o trabalho. Não é toda marca que tem a sua fábrica própria. Então, elas têm ali, elas criam o conceito da marca, os seus produtos, desenham, né? Elas fazem até algumas etapas, mas depois a parte de fabricação, da montagem do produto mesmo, corte, modelagem e tudo mais, costura, ela passa para outras empresas. E às vezes é uma empresa que é a responsável, né, que faz o contato, mas essa empresa também passa etapas para outras empresas. E aí essa marca Hum, aqui, que desenvolveu o produto legal, nem sabe aonde que está chegando, né, essa cadeia e não tem o nossa controle lá Senhora. da primeira ponta. Então Se isso nem a acontece marca sabe, muito. imagina a gente, né? A gente fica perdido nesse tiroteio. Exatamente. Exato, então é importante a gente saber também, e aí essas indústrias, essas fábricas, elas fabricam muitas marcas diferentes, né? Então, às vezes a gente escuta, marca tal foi pega lá uma denúncia porque ela estava usando uma fábrica e tal. A gente ficar de olho nessas fábricas e saber quais outras marcas produzem lá também. Porque às vezes é uma que é pega ali, né? No pulo, que a mídia deu mais atenção, porque, principalmente quando é uma marca grande, a mídia tá Grande. mais de olho. Agora tem umas que passam ilesas que também estavam fabricando lá e que a gente não fica sabendo. Então, saber essas fábricas também, essas confecções, essas empresas de montagem, também, se ela teve alguma coisa ali envolvida, como é que é o processo dela. E perguntar para as marcas também, onde você fabrica, né? Como eu falei, qual que é a procedência desse item?
E a marca, do outro lado, é o que eu falo para as marcas novas. Você vai garantir que o seu produto vai ter tudo isso? Porque a partir do momento que você está comercializando, isso eu acho que tem até no Procon. Quem comercializa é que é responsável. Então, o cliente vai reclamar para você, a culpa é sua mesmo. Porque foi você que botou o seu nome lá na frente dele. Então, mas a fábrica que fez... Mas tudo bem. Foi você que assumiu o risco de comprar de alguém que você não tinha certeza. Então, por isso que a gente fica tanto no pé das marcas, assim, né? A gente escuta mais falar da marca do que da fábrica. Mas é porque é isso, o consumidor tem essa... tem a relação direta com as marcas. Então, é dele que vai cobrar. Thaís, faltam 5 minutos para a gente encerrar. Olha, se deixar, a gente conversa até amanhã, né, minha querida? Com certeza, ou né? mais. Vai que vai. Então, eu queria que você deixasse aí um recadinho final para o pessoal, para a gente se despedir e não perder a gravação. Uhum. Bom, é isso, gente. Tenham, assim, uma busca incessante pelo conhecimento. Eu acho que é fundamental em qualquer nível, em qualquer área, e para moda também. Saber que você, como consumidor, tem os seus direitos de saber aquilo que você está comprando. E não se deixar levar até pelo encantamento que a moda traz pra gente, né? É um mundo tão de imaginário, onde a gente vai falar de se expressar, de se vestir, de se divertir. Mas lembrar também que, além de tudo isso, que existe, sim, que a gente gosta, tem a responsabilidade por trás. Então, gostar, apreciar tudo isso, mas manter um pé também na responsabilidade, né? E nos direitos de saber de onde vem o seu produto, qual a durabilidade dele. Perguntar, abrir os canais da marca e ir lá, encher o saco, porque a gente tem direito e é muito importante que a gente faça isso para pressionar essa indústria. E é isso. E vamos fazer um post lá, a gente faz o resumo, links e tudo mais. Isso. Ai, adorei. Pessoal, o pessoal tá também elogiando aqui a live. Queria agradecer a todos vocês que estão com a gente até aqui. Queria agradecer em especial a Thaís, que dedicou uma horinha da vida dela para estar aqui comigo, para fechar com chave de ouro. Essa semana foi muito legal. Cris, Lelê, obrigada, minhas queridas Márcia, vocês ficaram até final aqui com a gente. Obrigada, gente. Que legal, obrigada. Renata também. Sigam meu Instagram também, por favor. Sigam a Thaís. Anima.fashion. Saiam aqui, vão lá me seguir também. Como é que é? É anima.fashion, não é isso, Thaís? Isso, exatamente. Tá, então, minha gente, vai ficar salvo. Se vocês gostaram, por favor, encaminha para outras pessoas. Fala dessa sequência de lives que a gente fez. Divulga, usem isso na vida de vocês, dá o feedback aqui pra gente, conta depois nos comentários se vocês conseguiram pôr em prática as dicas da Thaís. Vamos começar a transformar esse mundo um passinho de cada vez, certo, meus amores? Não é, minha querida? Amei. Obrigada, Ju. Tchau, muito tchau. Legal, tchau, né? gente. Tchau, gente. Boa noite pra vocês. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.